à quarta videoaula. Portanto, na última videoaula nós criámos então a nossa string de conexão, mas além da nossa string de conexão, nós também precisamos que o nosso código entenda que nos vamos ligar a um banco de base de dados. E nesta aula vamos aprender então o que é o Application DB Context, como funciona o DB Context, como é que se cria a sua estrutura corretamente e como se faz o registro como se faz o registro no programa em program.cs, que é o primeiro fecheiro que a nossa aplicação corre quando arranca, para que a gente possa então nos ligarmos à nossa base de dados. Portanto, Application DB Context, então a classe é uma classe que vai ser responsável por fazer então a ligação entre a nossa aplicação ASP.NET, MVC, e o nosso banco de base de dados, que no nosso caso vai ser o MySQL. Portanto, ele vai fazer o mapeamento dos modelos para tabelas. Portanto, nós vamos começar por criar um modelo e depois é através desta classe que nós vamos passar os nossos modelos para tabelas nas nossas bases de dados. Vai nos permitir fazermos operações de CRUD, de Create, Read, Update, Delete, vai-nos também fazer gerir as nossas migrações e vai-nos controlar a comunicação com o nosso MySQL Server. Portanto, sem o DB Context, a aplicação não conseguia, a nossa aplicação ASP.NET MVC não iria ser capaz de se comunicar com o nosso base de dados MySQL. Portanto, temos aqui o exemplo de uma classe DB Context, da nossa application DB Context, que é o que vamos criar, e tenho aqui o exemplo então da passagem do nosso modelo livros para a tabela livros. Portanto, o DB Context, então, é um intermediário entre a nossa aplicação e a nossa base de dados. Portanto, ela vai receber pedidos da aplicação, vai então vai traduzir esses pedidos para SQL, vai enviar para a base de dados e vai receber a resposta e converter novamente em objetos de C#. Portanto, esta é a estrutura da nossa classe que temos que criar, que normalmente dá-se-lhe o nome de Application DB Context, onde vai ter um construtor que vai herdar então de DB Context onde estamos a herdar então a nossa classe do nosso Entity Framework Core. E vai fazer então a configuração, a configurar a ligação à nossa base de dados. Depois podemos aqui criar então, a partir dos nossos modelos, as nossas tabelas. Então vamos passar para a nossa aplicação. Vou começar então, na última aula criámos aqui então a nossa ligação default string. Vamos então agora criar um modelo, começar por criar uma classe que nos vai representar o nosso modelo, vai ser os nossos livros.model. Portanto, convém indicar que é um modelo, que esta classe é um modelo, para ser mais fácil da gente identificar o que tipo de classe é. Então, eu vou criar aqui uns campos, uns atributos. Pode ser, então, vou fazer então prop int, vou criar o ID, o campo de identificação da nossa tabela. Vou criar então um título, são estes os campos que vamos, título para o nosso livro. Vou criar então o autor, o ano de edição, vai ser o ano de edição, o autor, pode ser então o autor, do tipo string, o autor, que expressa mais devagar, e agora só mais um que vai ser o ISBN. Vou fazer prop string, vai ser o ISBN. Também tipo de string. Portanto, temos aqui o nosso modelo criado para livros, para a nossa tabela que vai ser livros. Aqui tenho duas vezes, tenho que apagar. Vou então salvar. Posso lhe indicar só aqui que o ID é a minha chave primária.
Portanto, e vou salvar. O meu modelo tem o meu modelo criado. Vá ver. Então, vamos aqui então criar a nossa nova pasta. Vou-lhe chamar data. E agora, dentro da data, vou então criar uma nova classe. Vou-lhe dar o nome application dbContext. Pode ser outro nome, mas normalmente é este o nome que a gente dá. Portanto, nós já temos então, já instalamos as nossas dependências, já temos os nossos pacotes de Entity Framework instalados, nossos pacotes nuggets. E então, nesta classe, vamos então criar aqui um construtor. Aqui, ó, application dbContext, que vai então, esta classe vai herdar de dbContext, que precisa, portanto, que temos que lhe, se der erro, temos que adicionar-lhe aqui o nosso pacote de Entity Framework, portanto, sem isto ia dar erro, portanto, temos que ir aqui Alt Enter e adicionar o nosso Entity Framework. E agora aqui, vamos-lhe então criar a nossa classe que nos vai permitir então fazer a ligação entre a nossa aplicação e a nossa base de dados. Portanto, vamos aqui criar então db context options. Portanto, vamos-lhe passar a nossa application dbContext. Application dbContext. Portanto, agora vamos-lhe aqui passar options e dos pontos base options. Pronto, e temos aqui a nossa classe criada. Portanto, esta classe, então, estamos a herdar aqui no dbContext, estamos então a herdar da classe base do nosso Entity Framework. Portanto, daí a gente tem que instalar primeiro os nossos pacotes, senão não conseguimos ter acesso a essa classe base do Entity Framework. E depois temos aqui o nosso construtor que vai configurar então a ligação à base de dados. E agora posso já lhe criar uma DB7 para criar a nossa tabela livros baseada nos nossos, vou aqui aceitar, do nosso modelo de livros model, portanto, aqui, DB7 livros model, portanto, é só ir aqui e Alt Enter e adicionar os nossos modelos, portanto, a nossa pasta modelos, e já estamos a criar então uma tabela na nossa base de dados baseada no nosso modelo livros que criei anteriormente. Portanto, temos aqui então a nossa application dbContext criada, só falta então fazermos o registro, registá-la no nosso programa de CS, que é então o nosso primeiro programa, o nosso fecheiro, que é o primeiro a abrir quando arrancamos a nossa aplicação. Portanto, devemos fazer isso a seguir ao builder das nossas views, portanto, e antes do builder build. Portanto, fazemos então registar a nossa base de dados, o contexto de base de dados, e então vamos criar então aqui no nosso program.cs a ligação então a nossa indicar, portanto, ele já está-nos aqui a dar algumas, depois vou aqui ver o que é preciso trocar. Portanto, vamos aqui builder service, não isto, mas sim a nossa vamos então adicionar a nossa add dbContext, portanto, que é para registar. Portanto, a nossa dbContext, que se chama então application context, portanto, está aqui, está em baixo,
Portanto, vou só aqui corrigir esta, ele automaticamente. Portanto, vamos aqui adicionar a nossa DB Context, portanto, que se chama Application Data DB Context. Não precisamos de pôr aqui e vamos acrescentar-lhe aqui incluir-lhe então a nossa pasta data. Depois, não quero utilizar o SQL Server, mas sim o MySQL. Portanto, se a gente utilizasse o MySQL, SQL Server, tínhamos que pôr aqui, indicámos então que usávamos o SQL Server, mas neste caso é o MySQL. E agora, vou então criar então aqui um Builder Configuration, a nossa conexão, aqui coloca a nossa connection string, que como se lembram, demos-lhe o nome de default connection, portanto está aqui o nome, e agora só vou indicar qual é a versão do meu MySQL Server, portanto, new MySQL Server, versão, portanto, vou indicar qual é a versão então do meu MySQL Server, que no caso é o 29. E agora, ponto e vírgula, portanto, temos aqui o registro feito da nossa DB Context em program.cs. Vamos ver se não tem nenhum erro. Vou correr e esperar ver se está tudo bem sem erros. Portanto, na próxima videoaula iremos fazer a migração. Portanto, e vamos já criar a nossa base de dados e a nossa tabela livros no nosso MySQL Server. Só aguardar. Ver se não dá erro. Para um bocadinho. Pronto, está sem erros. Portanto, na próxima videoaula vamos ver então a nossa base de dados a ser criada e a criarmos a transformarmos os nossos modelos em tabelas de base de dados.